Olá, senhoras e senhores, e como prometido, aqui estou e dessa vez para postar o prometido livro que eu já prometi já faz uns 2 anos e que demorou pra caralho pra escrever, e enfim, é isso aí. Antes de tudo, eu gostaria de me desculpar, não pelo tempo que eu levei para escrever esse livro, porque acho até que eu escrevi ele num período de tempo razoavelmente rápido, por assim dizer. Eu comecei a escrever esse livro no final do ano passado, mais ou menos em dezembro, se não me engano, e terminei mês passado. Já faz o quê? Faz uns 10 dias que eu terminei de escrever o livro. Eu gostaria de me desculpar não pelo tempo que eu levei para escrevê-lo, até porque o livro tem no total 158 páginas, escritas num período de 6 meses, então acho que tá um período de tempo ok, mas sim por esse período de 10 dias que eu tô demorei para postar o livro. É que minha vida agora, recente, não está das mais fáceis, eu tô ocupado com muitas coisas, então digamos que eu até queria ter postado esse livro semana passada, mas acabei me perdendo em outras coisas e enfim, a vida não anda muito fácil para mim. Na minha vida pessoal, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, aqui estou postando o livro prometido e eu não vou ficar falando muito sobre o que se trata esse livro, não vou ficar dando, entre aspas, spoiler, até porque eu sei que quem tiver interesse real vai ler o livro e quem não tiver interesse não vai ler e não adianta o que quer que eu fale. E pra ser bem sincero, eu nem quero que quem não tem interesse leia. Pra ser bem sincero, eu quero que só leia quem tem realmente interesse mesmo. Bom, esse é. Eu tô considerando, eu pelo menos considero o meu quarto livro, sendo que é o meu primeiro livro de teor mais filosófico de fato, ou pelo menos uma tentativa de fazer filosofia, por assim dizer. Os meus três primeiros livros, que são livros publicados fisicamente, inclusive, não são livros de filosofia, são livros que eu, inclusive, vendo, ou algum pessoal aqui do podcast já comprou. Enfim, esse é o primeiro livro meu, tipo, isso até incluindo os PDFs por aí que eu já escrevi. Exemplo, o Manifesto, aquele escrito sobre estoicismo, é o primeiro livro que eu considero como filosofia de fato, ou pelo menos uma tentativa de filosofia. Só que é um livro que não é apenas sobre filosofia, ele é um livro também que versa um pouco sobre psicologia humana. Mas a priori é mais filosofia do que psicologia, por assim dizer, e um pouco também de sociologia. E, bom, como eu acabei de falar, é um livro que está com 158 páginas, sendo que dessas 158, umas 156 são o livro mesmo, texto mesmo, e duas são tipo página em branco. Página em branco e uma página. Eu deixei no final do livro. Esse livro está sendo de distribuição gratuita, como vocês podem ver. Inclusive, antes de tudo, o link para download do livro e leitura e o caralho tá aí na descrição. É a primeira coisa que vai aparecer aí na descrição. É só clicar, pronto, já era. Uh, a distribuição e a leitura e etc. do livro são gratuitas, porém eu deixei ao término do livro, na última página exatamente do livro, um link barra chave de Pix. E aí, se você quiser fazer, não sei, se você gostar do livro ou se você simplesmente quiser me agradecer pelo podcast ou pelo livro, seja lá pelo que for, tá lá um Pix que você poderá me fazer uma doação ou poderá me fazer um pagamento, por assim dizer, se o livro te ajudar de alguma forma. Não sei. Enfim, como eu acabei de falar, o livro é gratuito, mas caso você queira me agradecer de alguma forma, toda forma de agradecimento, principalmente financeira, por assim dizer, que é uma área que acho que não tá fácil nem para mim, nem para ninguém. Toda ajuda nesse tipo será bem-vinda. Apesar do livro ser um pouco, ser em termos meio anticapitalista, por assim dizer, mas não adianta, a gente vive numa sociedade capitalista, então todo mundo depende de dinheiro, não tem o que fazer. Enfim, o livro, digamos que esse livro, quando eu comecei ele, o meu enfoque era mais em metafísica, por assim dizer. Eu queria torná-lo um livro de teor filosófico com enfoque em metafísica. E não que esse enfoque tenha mudado com o passar da minha escrita do livro. O livro continua tendo bastante de metafísica. Metafísica continua sendo e foi uma das principais preocupações do livro. Só que quando eu terminei o livro e fiz a revisão e li inteiramente 100% o que eu mesmo escrevi, eu percebi que o livro, assim, principalmente do meio pro fim do livro, ele tomou outra direção. Eu pretendia ir para a direção da metafísica, mas acabei indo para outra direção. Qual direção? Eu acabei indo para a direção da ética.
no final, hoje em dia, pelo menos agora, Thiago, eu considero que esse é um livro muito mais sobre ética do que sobre metafísica. É um livro filosófico, de teor ético e não tanto metafísico. Tem muita metafísica, como eu acabei de falar. Mas, assim, o enfoque principal eu diria que é mais ético do que metafísica. Eu diria que é tipo 50% do livro é sobre ética e 35% é sobre metafísica, vamos colocar assim. O que acabou sendo, de certa forma, até um pouco surpreendente até para mim mesmo, sabe? Porque não estava planejado e acabei que durante a escrita desse livro, eu mesmo, durante escrevendo e deixando a escrita fluir, deixando as ideias fluírem naturalmente, eu mesmo acabei tendo uns plot twists, entre aspas, para comigo mesmo, que eu mesmo fiquei tipo, uou, caralho. Assim, não querendo fazer promoção do meu livro, não querendo falar que meu livro tá bom ou ruim, isso vocês que leem e vocês que digam. Mas eu particularmente posso dizer que estou satisfeito com o resultado. E assim, como eu tô falando, é o meu primeiro livro, eu pelo menos considero de filosofia de fato. Aí vocês podem me falar, mas e o manifesto que você escreveu? E aquele livro de estoicismo? Cara, eu não os considero de filosofia de fato, eu não os considero livros, pelo menos não hoje em dia. Eu não os considero livros barra filosofia de fato hoje em dia, porque eles foram escritos em uma fase muito prematura de desenvolvimento filosófico. Eu não quero dizer que o que eu escrevi ali no manifesto, que o que eu escrevi ali no bagulho de estoicismo, que deve ser desconsiderado. Não, não é isso. Até porque eles fazem parte da minha jornada de evolução, da minha jornada de elevação, entre aspas, espiritual barra filosófica. Então eu não posso descartá-los assim, eu acho que eles têm algum valor. Mas os valores que estão ali não são os valores necessários exatamente que eu tenho hoje em dia. E como eu disse, naquela época eu ainda era muito prematuramente desenvolvido em termos filosóficos, sabe? Então, assim, aquilo ali pode fazer muito sentido para quem está iniciando na filosofia, para quem ainda é jovem, para quem ainda não. Para quem ainda não saiu muito do próprio solipsismo, por assim dizer, mas para alguém que tem um pouco mais de idade, já tem um pouco mais de carga, conteúdo filosófico, epistemológico, seja lá o que for, aquilo ali, sabe, começa a não fazer tanto sentido, começa a não ser tão certo assim. Então, assim, não quero que vocês parem de ler, não quero que vocês desconsiderem o que quer que vocês tenham lido, mas assim, considerem esse meu novo livro que está aí postado, Ideia, como algo mais aprimorado. E, inclusive, eu acho que quando eu terminei também o livro, inclusive a revisão, eu tive a profunda impressão de que o que eu escrevi pode ser ainda mais desenvolvido, sabe? Ainda mais desenvolvido no sentido de futuramente dar até um livro de 500 páginas. Tipo, escrever uma ideia, volume ou edição 2, que ao invés de 158 páginas vai ter 500. Eu senti, sério mesmo, senti que o que eu escrevi ali tem muito potencial para ser bem mais desenvolvido. Só que assim, como no momento eu ainda não estou lá, o cara que tem uma carga filosófica do caralho, o cara que se desenvolveu pra caralho, como eu ainda não, ainda preciso do tempo e da experiência, de mais experiência e de mais embate, por assim dizer, eu acho que no momento o grosso do que eu quero passar, o grosso da minha ideia tá ali, tá ali, sabe? Mas no futuro pode ser algo que seja desenvolvido. Mas enfim, não quero me estender muito nesse assunto. E bom, só para ir começando a finalizar, nesse livro, para quem quiser saber de antemão em que eu me amparo nesse livro, eu posso dizer que tem muitas referências a Sócrates, Platão, tem até referências a Aristóteles, e olha que até um tempo atrás eu meio que repudiava um pouco Aristóteles por alguns motivos que eu não vou entrar aqui, porque, enfim, mas tem algumas referências a Aristóteles, embora não explícitas, tem referências muito claras a Kant, Kierkegaard, tem referência até a Oscar Wilde, Tolstói, Nietzsche, Descartes, eu queria até fazer menção a Spinoza, mas eu acho que não coube nesse livro fazer menção a Spinoza. Mas talvez alguma coisa aqui a colar possa ter alguma semelhança com as ideias de Spinoza. Wittgenstein, o próprio Unabomber, sim, tem menção a Unabomber nesse livro, tem menção a Byung-Chul Han, quem mais? Tem menção
a Parmênides e a Heráclito, enfim, e Scruton, Roger Scruton também tem menção a ele, tem menção até Coach, tem menção, eu esqueci, Anthony Robbins, tem menção até o Anthony Robbins, que é o coach aí mais conhecido da atualidade, enfim, sim, tem menção pra caralho. Então assim, se você gosta desses nomes aí que eu citei, ou pelo menos da maioria desses nomes aí que eu citei, talvez você goste do meu livro. Se você não gosta, se você odeia esses caras, então é muito provável que você não goste do meu livro. E é muito provável também que você seja pós-moderno. Ou você seja Nietzsche. Mas enfim, é isso. Esse livro foi basicamente uma tentativa de estabelecer uma dialética barra ética de caráter mais, entre aspas, positivista e de combate ao solipsismo, principalmente ao solipsismo incentivado pela modernidade. E no livro eu explico o que seria o solipsismo, na minha visão, claro, e como que a modernidade incentiva barra exponencializa, e tem um capítulo específico só sobre isso, como a modernidade incentiva barra exponencializa o solipsismo, que já é inato do ser humano, por assim dizer. E aí, uma das temáticas centrais do livro, que eu já falei aqui, é justamente sobre o solipsismo, que para mim, Thiago, foi barra é uma questão ainda que eu particularmente não vi muita abordagem filosófica sobre. Eu acho que falta ainda abordagem filosófica sobre o que seria o solipsismo, e sobre se ele seria bom ou ruim, se ele seria inato ou não inato, o que seria essa porra, enfim. E aí eu busquei responder o que seria isso e uma resposta para isto, baseado em autores que eu já li e na minha própria desenvolvimento filosófico sobre a questão, e tendo enfoque também em caras que nem são exatamente da área da filosofia, como eu falei, Oscar Wilde, Tolstói e até mesmo Yeshua, Jesus Cristo. Enfim, é isso aí. Como eu já disse, o link para a leitura está aí na descrição. Caso vocês queiram comentar sobre, falar sobre, tem tanta a caixa de comentários aí do YouTube, quanto também o e-mail do podcast, sozinho no quarto0@gmail.com. E se vocês quiserem fazer algum comentário, me enxergar ou sei lá o que, é só mandar e-mail para lá. E é isso. Como eu disse, desculpe pela demora. Eu em breve volto com os podcasts normais, por assim dizer. Eu só preciso de um tempo para ajeitar a vida, para ajeitar as coisas como sempre, mas logo mais eu volto, sabe? Logo mais eu tenho algumas, talvez, novidades aqui pro canal. Que não são bem novidades, é tipo, mais do mesmo, sabe? Mas, enfim, logo mais eu dito os rumos desse canal. E é isso. Se esse livro, sei lá, ajudar ser de muita valia para uma ou duas pessoas, isso já vai ser muito bom e já me considerarei muito feliz com isso. Então é isso. Não tenho mais muito o que falar. Até a próxima. Espero que esse livro seja de muita valia. Ajudem a vocês, até porque eu sei que tem um pessoal no podcast que é bem perdido em vários termos possíveis, desde termos filosóficos até termos práticos da vida. Espero que o livro vos auxilie de alguma maneira e que vos ajude a combater o mal da modernidade, mas cuja semente não é a modernidade em si, mas sim nós mesmos. Nós mesmos somos os criadores desse paraíso, entre aspas, que se chama modernidade. Então é isso, beijos, abraços e até o próximo podcast.